Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos à palavra do dia com o tema Os Quatro Ventos do Céu. Irmãos, a Bíblia fala sobre os profetas maiores e profetas menores. Mas eu não vejo assim. Acho que todos são usados por Deus, conforme a sua necessidade, importantes e iguais em tamanhos. Zacarias, filho de Baraquias, um profeta sacerdotal, trabalhou com Ageu, conhecia Esdras. Segundo a história, já era idoso quando seu ministério aflorou. Um profeta muito usado por Deus em suas revelações e visões, assim como Daniel, Isaías e outros. Poderíamos falar muito sobre este profeta, mas o tema de hoje nos traz, ou nos leva, à sua oitava visão, revelada a Zacarias, com o tema Zacarias, capítulo 6, versículo de número 5, os quatro ventos do céu. E o anjo disse a Zacarias: esses são os quatro ventos do céu, saindo de onde estava o Senhor de toda a terra. Aleluia! Zacarias, irmãos, nesta oitava visão, ele levanta os olhos e viu quatro carros que saíam dentre os montes, e viu que aqueles montes eram montes de metal. E no primeiro carro eram os cavalos vermelhos, no segundo os cavalos eram pretos, e no terceiro carro, o carro com os cavalos brancos. E no quarto os cavalos eram grisalhos e fortes. Então, como poderiam entender aquela visão, se não fosse por Deus revelada? Nicodemos precisava nascer de novo, tinha uma nova visão, nascer do Espírito para entender o Espírito. Jesus disse isto a ele: Nicodemos, será que você ainda não entendeu que para conhecer o espiritual você tem que nascer do novo Espírito? Zacarias era um homem preparado, sacerdotal, mas ainda faltava nele uma visão espiritual, uma revelação de Deus. Por isso o anjo revela para ele esta mensagem. Mesmo que preparado, ele já tinha várias experiências com Deus. Precisava da explicação do próprio Espírito. Então Zacarias indaga o anjo que lhe trazia aquela visão: que é isto, Senhor meu? Zacarias, o cavalo são os quatro ventos de Deus. Jesus disse: o vento sopra e você sabe que ele existe, mas não sabe para onde ele vem e nem para onde vai. Mas aqui o anjo estava dizendo a Zacarias: quatro ventos que saem onde estava o Senhor. Notemos, irmãos, que no segundo carro, os cavalos pretos saem para o norte, e o terceiro vento, os cavalos brancos saem atrás do segundo carro. E o quarto carro, cavalos grisalhos, vão para as terras do sul. No versículo 8, o anjo lhe mostra que os que saíram para o norte fizeram o seu espírito repousar onde houve um renovo. Assim, no versículo 9, Deus dá ordem para que haja uma nova reconstrução do templo. Seriam esses quatro ventos, quatro espíritos do Senhor, quatro espíritos do céu, ou provavelmente quatro anjos de cores diferentes. Mas o anjo afirma quatro ventos vindo de onde estava o Senhor. Sabemos que cavalos correm, e correm muito rápido. Alguns levaram até o nome de relâmpago, pela sua velocidade. Estaria então o anjo falando do vento como velocidade? Por certo é que sabemos que esses quatro ventos tinham uma finalidade. Então a oitava visão de Zacarias sobre os quatro ventos se tornam simbólicos para nós. Quatro ventos do Espírito, quatro ventos saindo do próprio céu. E o primeiro vento, o carro dos cavalos vermelhos, estaria ainda naquele lugar onde Zacarias falava com o próprio anjo? Ou ele seria o próprio anjo que tem coisas que o próprio Deus nos revela? Seria este anjo que estava falando com Zacarias o anjo dos cavalos vermelhos? Isto, irmãos, é para a sua própria designação, coisas que só competem a Deus. Amém, aleluias. Carros com cavalos vermelhos, que significava guerra. Os cavalos pretos significavam as pestes e a morte. Os cavalos brancos que significava vitória. E os cavalos grisalhos, ou malhado, ou pintado, que seja, que significava a pestilência.
Seria então esses 4 ventos seres angelicais, 4 anjos? São palavras que provavelmente só o Espírito do Senhor pode nos revelar. Então creia e toma posse dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.